Mais uma vez, bom dia para todos. Vamos para a nossa prece inicial, preparando o nosso momento para estudo, reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela proteção, pela bênção do repouso desta noite, a bênção deste novo dia, por todas as bênçãos de todos os dias. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse céu azul maravilhoso, o sol radiante e um dia tão luminoso. E agradecemos pela oportunidade deste encontro, onde deixamos o nosso conforto, os nossos interesses, as nossas atividades pessoais, familiares, para dedicarmos alguns momentos para o estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo. E assim o fazemos, Senhor, porque já tomamos consciência de que temos muita necessidade dos Teus ensinamentos na nossa vida. E certamente esta é uma oportunidade ímpar na nossa jornada evolutiva. Por isso nós te pedimos a proteção para a equipe espiritual responsável pela tarefa dos passes, pela tarefa de atendimento aos nossos irmãos desencarnados que também acompanham conosco a leitura, as reflexões, as lições de hoje. Proteção para os trabalhadores desta casa, que possam continuar sempre empenhados, motivados, encorajados na tarefa de divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Rogamos a vossa proteção, Senhor, por todos nós, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, e que saibamos aproveitar esses momentos num ambiente de muita paz e harmonia nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. É muito bom, mais uma vez, estar nesta casa. Me sinto extremamente à vontade e também agradeço pela oportunidade que vocês me proporcionam de, mais uma vez, poder contribuir de alguma forma com a divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Hoje nós pretendemos terminar o 3º capítulo, onde Jesus fala das muitas moradas na casa de meu Pai. Nas lições, no mês passado, nós falamos sobre a primeira instrução dos Espíritos, que é um resumo que Kardec colocou no Evangelho, falando sobre mundos inferiores e mundos superiores. Esse resumo é baseado nos ensinamentos dos Espíritos que ele foi publicando na Revista Espírita. E fez um resumão, colocando esse resumo no Evangelho. Hoje nós vamos pegar as 3 outras instruções dos Espíritos, que são 3 mensagens curtinhas de autoria de Santo Agostinho, falando sobre os mundos de expiações e de provas. Depois ele fala um pouco sobre os mundos regeneradores e a progressão dos mundos, encerrando então o 3º capítulo. Só para lembrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 3, como nós vamos falar de progressão dos mundos, neste resumo, Kardec, só para a gente lembrar um pouquinho, ele divide a progressão dos mundos em 5 categorias. Os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações dos espíritos já como humanos, os mundos de expiação e de provas, como o nosso, a caminho dos mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Nessa escala de 5, nós ainda estamos mais perto do começo do que do final. Então vamos, só para puxar um pouquinho a conversa, já que a gente vai falar hoje de novo
sobre mundo de expiações, mundos regeneradores e a progressão dos mundos, lá na Gênese, Kardec volta a comentar alguma coisa sobre esse tema e essa frase para destacar o que o Espiritismo nos proporciona. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, nesse aspecto, o Espiritismo nos proporciona uma contribuição valorosa e valiosa para a nossa jornada espiritual. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, temporariamente. E nos ajuda a enxergar em tudo a grande justiça divina baseada sempre na misericórdia. Então vamos para a primeira mensagem de Santo Agostinho, obtida em Paris, 1862. Se ela foi obtida em Paris, isso significa que ela foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidida e fundada por Kardec. Vamos ver o que ele diz a respeito disso. Mas já digo para vocês, ele começa com algumas colocações não muito felizes, porque é exatamente onde nós nos encontramos. E ele começa: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis ou em que habitais. Basta observar onde nós estamos, que a gente já tem uma boa ideia do que significa o mundo de expiações e de provas. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, nós já passamos, o planeta Terra já passou pelo estágio de mundo primitivo. E estamos agora no segundo nível. Vamos continuando, aí a gente vai... Eu já comentei isso anteriormente. Essa tradução que eu estou usando é a tradução mais nova da Federação Espírita Brasileira. Mas ela tem, às vezes, algumas construções onde as frases ficam um pouco estranhas, porque, na verdade, ela foi uma adaptação de traduções mais antigas ainda por Guilom Ribeiro. Então, as palavras são colocadas, as frases são colocadas de uma maneira um pouquinho diferente do nosso modo de falar no dia a dia. E ele continua: as qualidades inatas que eles trazem consigo, ou seja, os espíritos que aqui renascem, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Vejam que Santo Agostinho, ele também coloca as coisas, às vezes, meio de forma dramática, quando ele diz, né, que Deus nos colocou num mundo ingrato. Mas o mundo é ingrato não por causa de Deus. Ele é ingrato por nossa causa. Nós não podemos imaginar que Deus tivesse criado alguma coisa já fundamentada na ingratidão. A ingratidão é nossa. Né? O mundo é difícil, é de expiações e provas, é de fato um mundo ingrato, cheio de imperfeições morais que ainda carregamos, mas é por nossa causa. Ainda temos de fato um penoso trabalho, porque o nosso mundo ainda é muito materializado. A matéria ainda exerce um fator extremamente forte na nossa existência, por causa disso. Não que Deus tenha criado mundos ingratos. Né? Continuando. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Isso é muito importante para a gente, porque expiação é uma coisa, provação é outra coisa.
E não é espiar de ficar espiando o que os outros estão fazendo, né? A expiação aqui significa sofrimentos com caráter educativo. As dificuldades da vida, nesse mundo penoso e cheio de misérias, eles têm caráter pedagógico. As aflições da vida, o sofrimento faz parte de todos os seres vivos que aqui estão no planeta. Como diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na natureza, tudo sofre. Olha só, no nosso planeta, tudo na natureza sofre. Sofrem as plantas, sofrem os animais, sofre o homem. Então, o sofrimento é uma característica da inferioridade moral dos espíritos que habitam este planeta de expiações e provas. Mas como diz Santo Agostinho, e Kardec também corrobora, também afirma isso, nem todos os que sofrem aqui na Terra estão expiando, ou seja, estão acertando as suas contas com os seus erros do passado. Alguns espíritos, já conscientes da sua necessidade de progresso, pedem antes de reencarnar para passarem novamente por determinadas experiências de dor, para que eles próprios possam provar a si mesmos que realmente já conquistaram determinadas virtudes. Então, da nossa parte, gente, chega a ser até falta de caridade quando nós encontramos alguém num momento superlativo de sofrimento e deixarmos atravessar na nossa mente aquele pensamento infeliz. Ah, ela está pagando por aquilo que ela fez. E, infelizmente, às vezes a gente tem esse costume desse tipo de raciocínio, o que é um erro. Como a gente gosta de ser juiz da vida dos outros, não é? De achar que é o nosso julgamento, como que dizendo, ele tá passando por aquilo porque ele merece. Ele fez alguma coisa na vida passada, então ele está merecendo passar por isso. É um pensamento cheio de descaridoso. Né? Porque quem somos nós para saber se aquele espírito está de fato em expiação ou se ele está em provação? No livro O Céu e o Inferno, de Kardec, na segunda parte, ele coloca várias mensagens, desde os espíritos mais felizes até os mais perversos no mal. Como é um livro pouco lido e estudado no meio espírita, as pessoas desconhecem que Kardec tenha colocado tantas mensagens de espíritos das mais diversas categorias. E lá, justamente, entre os espíritos que eles considerados como felizes, ele tem vários depoimentos de espíritos que passaram por sofrimentos atrozes aqui na Terra, mas porque pediram. Não era expiação. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Continuando. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância espiritual, e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Nós já passamos por isso e sabemos que ainda há regiões do planeta onde existem espíritos nesse nível de evolução espiritual. Aliás, nós não precisamos nem sair do Brasil. Né? Na própria floresta amazônica ainda existem alguns irmãos sem nenhum contato com a civilização dos chamados brancos. Né? Vêm depois as raças semicivilizadas, que seriam, na sua sequência de evolução, os índios, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso.
os espíritos em expiação, que somos nós. Se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Aí tem um probleminha da tradução. Em outros livros do Evangelho não está essa palavra exótico. Está a palavra estrangeiro. Alguém tem outro livro que possa dizer? Como que está no seu, Érica? Você está acompanhando? Achou? Está colocado ali. Olha lá, os espíritos em expiação, se nós podemos... Está exóticos mesmo, é a tradução da FEB. Aí fica meio estranho, não, gente? Falar exótico, né? Estrangeiro, isso. É do Herculano Pires, né? Isso. Então, acho que fica mais fácil da gente entender. Então, ao invés de exótico, né? Então, os espíritos em expiação, aqui na Terra, que somos nós estamos aqui como estrangeiros. Ou seja, não somos daqui. Nossa evolução espiritual não começou aqui. Nós estamos aqui de passagem. Não é isso que é um estrangeiro numa terra? Ele está de passagem, ele não é de lá. Já viveram noutros mundos, só Deus sabe onde, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. É o famoso êxodo dos capelinos, famoso êxodo dos milhões de espíritos do sistema solar de Capela. E nós somos a raspa do tacho desse grande êxodo. Mas tem um motivo para isso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Olha a explicação de Santo Agostinho. Quando nós éramos espíritos selvagens, semicivilizados, é bem possível que isso não tenha acontecido aqui na Terra, em outros mundos. Mas chegou num momento em que a evolução daquele mundo continuou o seu curso, e nós ali, ao invés de ajudar, estávamos atrapalhando. Então nós fomos como aluno que toma 1, 2, 3, trocentas advertências e não toma jeito, chega uma hora que ele vai ser expulso daquela instituição de ensino. Foi o que aconteceu com a gente. Por um único motivo, a nossa obstinação no mal, né? Atrapalhando o progresso dos bons. E foi o que aconteceu também coletivamente com esses bilhões de espíritos que vieram do sistema solar de Capela. E isso vocês podem encontrar muitíssimo bem explicado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ali a gente tem uma ideia de como se formou a nossa população, porque esses espíritos, como diz Santo Agostinho, eles eram possuidores de grande inteligência, dominavam tecnologias, conhecedores da saúde, da saúde, das artes, da literatura, mas ainda eram extremamente orgulhosos. É que há nelas, ou seja, nos povos mais adiantados, mais civilizados, e aqui no nosso planeta nós temos muitas nações formadas por espíritos mais adiantados na questão de vida social. Obedecem às leis, não prejudicam o seu próximo, perceberam a necessidade da educação na formação dos seus cidadãos. E o brasileiro, nesse ponto, ainda tem muito que aprender. Então, nessas nações, nesses agrupamentos humanos mais evoluídos, é que ali reencarnam muitos espíritos ainda necessitados do sofrimento, mas também para aprender e auxiliar. Então,
diz Santo Agostinho, nesses povos, nessas civilizações mais adiantadas, existe mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Então tem outros, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Já temos algum progresso, já desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos o nosso senso de coletividade, a necessidade do trabalho. Já sabemos o que significa dever material, dever moral. Mas ainda somos rebeldes às leis de Deus. Por isso aqui estamos como estrangeiros. Estamos de passagem por esse mundo de expiações e provas. Assim como o estudante rebelde, ele tem que passar temporariamente por instituições de ensino, onde ele aprenda a ser obediente e dedicado aos estudos. Nós estamos aqui pelos mesmos motivos. Esses espíritos têm aí de lutar. Esses espíritos somos nós. Ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, o sofrimento não tem caráter punitivo, ele tem caráter educativo, num mundo como o nosso. E quando Santo Agostinho fala sobre a perversidade dos homens, nós estamos aprendendo, ao observar a crueldade do coração humano, nós estamos aprendendo a não sermos do mesmo modo. E com a questão da natureza, Jesus foi tão sábio na criação do nosso planeta, com o sistema solar, que tudo foi feito para auxiliar o nosso progresso. O eixo de inclinação da Terra. Por que a Terra é inclinada e não está na perpendicular? Para poder definir as 4 estações do ano. Para definir as diversidades de climas. E com isso, a diversidade dos povos sobre o nosso planeta. Quanto temos a aprender com outras culturas, com outras crenças religiosas, com outros hábitos de alimentação, de vestimenta, de arte, de música, de cultura. Toda essa diversidade cultural, toda essa diversidade que a natureza aqui na Terra oferece, está tudo certo para auxiliar o nosso progresso espiritual. E tudo seria tão fácil se fôssemos mais fraternos uns com os outros. Com isso a gente termina a primeira mensagem de Santo Agostinho com esta frase de Kardec. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Mas o que é o mal? É a ausência do bem. Assim, o que é a escuridão? É a ausência da luz. Então, só há uma maneira de sair da escuridão, acendendo a luz. Só há uma maneira de eliminar o mal, é praticando o bem. Todo o bem ao nosso alcance. A outra mensagem de Santo Agostinho, agora vamos passar por algo um pouquinho melhor. A gente já sabe muito bem o que é um mundo de expiação e provas. Vamos já fazer alguma ideia do que nos aguarda. Mas como muita gente pensa, quando fala de mundo de regeneração, é que ele vai ser logo ali. Né? Então, olha, no dia 31 de dezembro de 2018,
para o dia 1º de janeiro de 2019, a Terra vai passar para mundo de regeneração. Num passe de mágica. Mas Emmanuel, ele é um pouquinho mais realista. E ele diz que este mundo nos aguarda no 3º milênio. Então, nós ainda temos um prazo mais ou menos de 1000 anos. Ou a gente toma jeito, ou vamos para mundos mais atrasadinhos ainda. Né? Então, vamos ver o que seria um mundo de regeneração. Porque se a gente sabe pintar muito bem o inferno, porque saímos de lá, logo ali a gente saiu do inferno, dos mundos mais atrasados, temos muita dificuldade para pintar o céu. Vamos ver. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação. Então, a Terra não é o único planeta nessa imensidão sem fim que serve de exílio para espíritos em progresso espiritual. Mas também os há mais miseráveis, mais atrasados ainda, e melhores, mais adiantados, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, isso se multiplica ao infinito. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre arbítrio. Importante lembrar, Deus, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples em relação à forma física, começamos como seres unicelulares, e ignorantes das leis divinas, do bem e do mal. E durante todo esse percurso, nós estamos a caminho da felicidade suprema. Mas desde o momento em que fomos criados, nós passamos a estar sujeitos à lei do progresso. Não adianta espernear e falar, eu não quero progredir. Não adianta. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. E outra faculdade que nós ganhamos quando fomos criados, a do livre arbítrio, a liberdade de escolher. E o Senhor respeita esta liberdade. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mesmo criados simples e ignorantes, assim como a semente, nós trazemos latentes todas as potencialidades espirituais. Então, toda a nossa jornada evolutiva, lenta, demorada e sofrida, é para que essas potencialidades se desenvolvam no seu grau máximo. A mesma coisa, quando nós olhamos a bolota do carvalho, é difícil a gente imaginar que naquela semente, naquela bolinha redondinha, esteja a árvore. Então, é a mesma coisa conosco. Trazemos todo um potencial espiritual. Mas há as que sucumbem. E Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Ah, que lindo isso, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, de novo, é apenas por um período de tempo, não é a nossa morada definitiva. A alma penitente encontra neles, nos mundos regeneradores,
a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, o processo de evolução espiritual continua. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas. Isso já vai fazer parte do passado, de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então, nos mundos regeneradores, ainda estamos sujeitos ao progresso espiritual, ainda estamos sujeitos à influência da matéria, mas já trazemos o coração mais enobrecido. Em todas as frontes, ou seja, em todos os semblantes dos habitantes dos mundos regenerados, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Felicidade perfeita só nos mundos celestes ou divinos, nos mundos felizes. O homem lá, nos mundos regeneradores, é ainda de carne, exatamente como ainda somos. E por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, considerando, gente, o nosso corpo físico é uma obra maravilhosa da criação. Mas a matéria ainda tem um peso muito grande sobre a nossa natureza espiritual. Dá para imaginar quantas reencarnações ainda precisaremos para nos desvencilharmos de um corpo tão grosseiro como o nosso? Vai longe ainda. Mas mesmo assim, um mundo regenerador já tem muito mais de tranquilidade do que os mundos de expiações e de provas. Ainda tem de suportar provas. Então, ainda passaremos por momentos de dificuldade nos mundos regeneradores. Porém, sem as pungentes angústias da expiação. Olha a diferença. Compreenderemos melhor a necessidade das provações para sedimentar todas as potencialidades da nossa alma. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, felizes, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, com certeza, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. E para nós ainda, o futuro, às vezes, parece tão distante e tão sombrio. Nós já estamos caminhando para isso. Já existem regiões no planeta onde a vida já é assim. Compreende, ou seja, os espíritos que vivem já reencarnados em mundos regeneradores, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, as bem-aventuranças, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Quando a gente começa a pensar quais são as características do mundo regenerador, aí é que a gente compreende melhor o que Emmanuel falou. Está longe ainda, porque isso tem que valer para todos os habitantes do planeta e não apenas para alguns. Então, se formos analisar a situação que enfrentamos hoje,
moralmente falando, não é muito diferente da de 2000 anos atrás, aí sim a gente compreende que realmente ainda precisamos de um bom par de séculos até chegar lá. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. O que ele falou na mensagem anterior? Que nós estamos aqui como estrangeiros. Talvez já tenhamos tido algumas experiências em mundos regeneradores como esses que ele diz aqui. Mas continuamos desobedientes às leis divinas e tivemos que recuar. Tivemos que voltar. Então, tudo faz sentido. E terminando essa segunda mensagem, contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação aqui na terra. Quando uma pessoa passa por uma cirurgia delicada ou um tratamento de uma moléstia de longo curso, nós dizemos que ela está em recuperação e que ela precisa de vários cuidados. Porque se ela não seguir os cuidados médicos, de repouso, de alimentação, ela pode piorar, pode ficar doente novamente. É o que Santo Agostinho diz aqui. Nos mundos regeneradores, os espíritos que neles habitam ainda estão sujeitos ao erro. E se não se mantiverem vigilantes e firmes na prática do bem, podem recair e voltar para mundos de expiação e de provas. É bem possível que tenha sido isso o que aconteceu conosco. Porque quando éramos espíritos primitivos, não foi por aqui que a nossa jornada se deu. E Kardec diz, à medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica. Mas nos mundos de regeneração ainda teremos o mesmo corpo físico, ainda a mesma matéria grosseira, tentando exercer o seu império sobre o espírito que aspira à renovação. Então, até que nós possamos, moralmente mais evoluídos, reencarnar em planetas onde o corpo físico seja mais desmaterializado, ainda vai muito mais do que 1000 anos. Né, gente? Então, é um processo sem fim. E por último, a última mensagem, onde ele fala sobre a progressão dos mundos. São 15 para as 11, vocês posso continuar ou... Tá? Porque aqui é rapidinho, tá, Leonardo? O progresso é lei da natureza. Como a gente comentou antes, fomos criados simples e ignorantes, mas carimbados. Você tem que progredir, não adianta ficar esperneando. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados. Olha, até os seres inanimados estão sujeitos ao progresso. Foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então o átomo um dia será arcanjo, como está no livro dos Espíritos. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Olha que coisa linda! Tudo morre para renascer, tudo se transforma, nada vira nada. E certa vez perguntaram ao Chico, para onde vamos se um dia o planeta for destruído? Não se preocupa não, ele respondeu. Jesus vai arrumar um lugar para a gente ficar.
né? Então, nós não vamos desaparecer do mapa, mesmo que alguns gostassem que isso acontecesse. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. O progresso é coletivo do homem e dos planetas, dos mundos habitados. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Nós não conseguimos perceber isso. E a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Materialmente, nossa vida hoje é muito mais confortável do que 100 anos atrás. Então, o progresso intelectual, o progresso das ciências é para tornar a nossa morada material mais confortável. Agora eu pergunto para vocês, qual é o único espírito que consegue acompanhar todas as diferentes fases da evolução do nosso planeta? Só tem um, Jesus. Quando o nosso planeta começou a unir os átomos para formar o planeta Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito crístico. 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era puro. Só ele é que consegue acompanhar, e os seus assessores mais diretos, esse progresso, degrau a degrau, do nosso planeta Terra. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Isso é maravilhoso. Nós estamos todos progredindo juntos. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Um pensamento egoísta, mesquinho, bastante fechado. Ele fala de grão de areia, mas de novo, recordando Chico, ele diz que até mesmo o grão de areia pode refletir a luz do sol. Então, nada impede que o reino dos céus se instale definitivamente aqui na Terra. Só depende da gente. E terminando, segundo aquela lei, a do progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, moral e material. Nós vamos melhorar mais ainda, se Deus quiser. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, ou seja, de planeta de expiações e provas, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Resta a pergunta: estamos dispostos a colaborar com Jesus para que o reino dos céus se instale definitivamente aqui na Terra? Quando esse momento chegar, a nossa lâmpada estará acesa ou apagada? Para terminar, como ele diz, ao olharmos para um céu estrelado, todos nós conhecemos a 9ª Sinfonia de Beethoven. Mas o que poucos conhecem é a canção que existiu primeiro, que se chama Ode à Alegria. E num dos trechos desta canção, que é bastante extensa, não é só o refrãozinho cantado que a gente ouve por aí, tem um trechinho que diz mais ou menos assim: além do céu estrelado, há um Pai muito amado. E que, para que nós tenhamos um novo Eliseu aqui na Terra, ou seja, para que a Terra seja a morada dos bem-aventurados, os homens precisam se dar as mãos. A fraternidade
É só esse o caminho a alcançar. E a imortalidade é nossa herança, é a luz da vida, ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé. Viveremos para sempre, queiramos ou não. Para terminar, amigo, Deus te ilumine, que Deus nos ilumine, no esforço que te conduz da sombra espessa da terra à redenção com Jesus. Um dia a gente chega lá. Muito obrigada.